Ok? Próxima etapa dos nossos estudos sobre os equipamentos do computador, o hardware para concurso público, será agora a parte dos periféricos. Que nas etapas anteriores nós estudamos quem? Estudamos as memórias do computador, onde vimos ROM, RAM, memória auxiliar, que é o HD, SSD, vimos a cache, vimos a virtual. Então as memórias, processador, nós já estudamos. A segunda etapa, seríamos pegar a parte dos periféricos. Como é que eu posso classificar o que é um periférico? Periférico é todo aquele equipamento ou dispositivo que vem para complementar o computador. Ou seja, eu tenho as partes básicas da máquina, processamento e memória, e os periféricos entram para poder fazer o complemento disso. Então, se você tem um periférico que dá um complemento ao seu computador, ele entra nessa classificação. Ou seja, é um componente que vai dar alguma função extra à sua máquina. Não fica restrito àquelas memórias que nós vimos as principais e o processador e a placa-mãe. E os periféricos, eles são classificados por categorias. É isso que despenca em concurso público. Você tem que saber quais são as categorias que cada periférico é classificado. Então, por exemplo, nós temos 3 categorias de classificação de periférico. É a categoria de periférico de entrada, a categoria de periférico de saída e a categoria dos de entrada e saída. E o que acontece com essa classificação? O candidato, ele decora isso. Ele vai pegar uma apostila, vamos supor que tenha 3 exemplos de periférico de entrada, 3 exemplos de saída e 3 exemplos de entrada e saída. Então ele decorou 9 exemplos. Chega na hora da prova, o examinador cobra um 10º exemplo. E aí? Já era, né? Porque tudo aquilo que é decorado é perdido se o examinador desviar 1 centímetro da coisa. Então essa matéria não é para se decorar. Essa matéria é para se aprender, porque é uma matéria fácil, é uma matéria lógica, é uma matéria clara. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Toda vez que você entender o que é cair na prova, o que é um periférico de entrada, só você colocar o computador como neutro na história, o processador como neutro, e analisar o seguinte: aquele periférico, ele está mandando dados para o computador, para o processador, ou está recebendo informações? Se ele estiver enviando, ó, entrando com dados no computador, significa que esse periférico é um periférico de entrada. Só isso. É o caminho de ida para a máquina. Se está indo, eu estou entrando. Então, se está entrando, obviamente é um periférico de entrada. Já os de saída é o contrário da ideia. Você tem um computador e o computador, ou seja, o processador, para ser mais exato, está expulsando as informações. Então, se as informações estão vindo pelo periférico, para o periférico, significa que o periférico é de saída. É o inverso. Já os de entrada e saída são os híbridos, ou seja, são os periféricos que fazem os 2 caminhos. Ó. Tem um computador e o processador lá está o quê? Recebendo e está enviando para esse periférico. Então, esse periférico ele tem 2 caminhos, tanto de ida como de vinda. Esses são os periféricos de entrada e saída. Vamos a alguns exemplos. Principal periférico de entrada que nós temos em um computador. Não precisa nem discutir, que é o teclado. Olha só o raciocínio. O teclado, eu não estou enviando dados para o computador. Então, se eu estou enviando, é um periférico de entrada. Não tem retorno para o teclado, só ida. Temos aqui a webcam, a câmera. Só você lembrar o bate-papo, você está ali conversando com alguém. O que a câmera está fazendo para você? A gente acha que a câmera está saindo, né, a imagem. Pelo contrário, a câmera está capturando a imagem e enviando para o computador. Então, webcam é um periférico também de entrada. Temos a leitora óptica, aquela leitora do supermercado, ou seja, o caixa do supermercado pega a leitora, passa no código de barras do produto, o que a leitora faz? Captura a informação e envia para o computador.
Então, é um periférico de entrada. Temos o microfone, bem óbvio, né? Porque o microfone você está falando. Então, se você está falando, os dados estão entrando, estão indo para o computador. O mouse, que é o irmão nobre aí do teclado, que o mouse tem a mesma função do teclado, enviar dados, comandos para o computador. Então, se está enviando, eu posso falar que o mouse é um periférico também de entrada. Depois temos o scanner, também muito confundido, que a pessoa acha que o scanner está saindo alguma coisa para o scanner, mas não é, o contrário. Quando você coloca uma folha no scanner, o que o scanner faz? Digitaliza e manda o que ele digitalizou para quem? Para o computador. O computador não está mandando nada para ele. Ele que está enviando as informações digitalizadas para a máquina. Então, o scanner ele é um periférico também de entrada. E o outro periférico que eu posso citar, que é muito confundido também em concurso, seria o drive de CD, DVD ou Blu-ray. Cuidado, eu estou falando do drive. O que é o drive? Drive é o equipamento onde você coloca o disco e ele é lido. Porque se eu falar o disco, por exemplo, CD ou DVD ou Blu-ray, está errado. Porque o disco por si só, eu não posso falar que ele é um periférico. Ele é uma mídia de armazenamento. Por quê? Porque ele depende do leitor para ser lido. Então, o leitor que seria o periférico. E o leitor, o próprio nome já diz, é apenas lê. Ele lê as informações do disco e manda para o computador. Então, o leitor ou drive de CD, DVD ou Blu-ray seria um periférico de entrada. E os de saída? Vamos inverter a ideia. Vamos voltar à ideia. Olha lá, monitor. Concorda que o monitor é saída? Porque o monitor está enviando alguma coisa para o computador? Não, o monitor está recebendo. Então, se ele está recebendo, ele é um periférico de saída. O computador está mandando para ele. Depois temos o plotter. O que seria o plotter? Entrarei em detalhe adiante, mas eu adianto. O plotter seria o quê? Um tipo de impressora. Como eu tenho outro exemplo aqui, ó. Então, qualquer equipamento que seja classificado como um tipo de impressora é um periférico de saída. Ou seja, o computador está enviando as informações para ele. Então, o plotter, por ser um tipo especial de impressora, que nós veremos adiante, torna-se um periférico de saída. Depois temos quem? As caixas de som. Isso é bem básico, né? Porque as caixas de som têm a função de enviar o som para o usuário. Você vê, para o usuário, não é para o computador. Porque é o computador que está mandando para ela. Então, se está vindo, está saindo, né? E o famoso data show ou então projetor multimídia, que na realidade faz o mesmo papel do monitor, só que projeta a imagem em uma tela. Então, também temos o projetor multimídia como um periférico de saída. E os híbridos? Os de entrada e saída. Podemos primeiro falar do modem, fazer um raciocínio bem lógico, né? Qual é o papel do modem? Receber as informações da internet e converter para as informações que o computador entende, ou seja, ele tem a função de modular e demodular os sinais que vêm da internet. Você pode ver que a sua internet tem que ter um modem, e pelo modem você não está enviando dados e recebendo dados, então o modem ele é híbrido. Ele tanto vai do computador como recebe do computador. Então ele entra como periférico de entrada e saída. Depois temos o drive de disquete. Não é o disquete, é o drive de disquete. Ou seja, é o leitor, que praticamente hoje não existe mais nos computadores atuais, mas era um periférico que ele servia como uma gravadora. Você colocava um disquete, ele tanto enviava para o computador, como recebia do computador. Ou seja, eu posso comparar o drive disquete com as gravadoras atuais. Por quê? Porque a gravadora, ela faz o papel, ó, do de entrada, igual eu falei do leitor mais cedo, mas ela também faz o papel de saída, porque você não grava um CD. Então, se você está gravando um CD, o computador está mandando as informações para o CD, pela gravadora. Então, o drive disquete ou a gravadora de CD
DVD ou Blu-ray, também é considerado um periférico de entrada e saída. Temos o pendrive, olha lá, raciocínio lógico, coloco o pendrive no computador e o pendrive tanto vai enviar informações como vai receber informações, periférico de entrada e saída. Temos a multifuncional, também um periférico de entrada e saída. Por quê? Porque a multifuncional, ela tem dois sentidos. Não são dois aparelhos em um. Você tem um scanner, que faz o papel de periférico de entrada, como você tem a impressora, que faz o papel de saída, só que é um equipamento que tem os dois componentes embutidos. Então a multifuncional se torna entrada e saída. Placa de rede, ou a placa de fax modem, que nós utilizávamos para conexão à internet, também são periféricos de entrada e saída, porque os dados tanto vão e vêm por essas placas. E até novidade, está sendo muito usado aí, foi coisa muito pouco utilizada há um tempo atrás pelo preço, mas hoje se tornou muito popular, né? O monitor touch screen, nós conhecemos também como tela de toque, muito utilizado aí nesses tablets, né? Nesses equipamentos, o iPad, celulares e muito também hoje nos monitores atuais. Por quê? O monitor touch screen tem uma película transparente nele, chamada de touch screen, que quando ela recebe o toque do meu dedo ou de uma caneta, ela vai enviar informações para o computador. E o monitor vai apresentar essas informações. Então, olha só, se eu pego o periférico touchscreen, ele não seria um periférico de entrada. Se eu pego o monitor, ele não seria um periférico de saída. Então, vamos juntar os dois. Então, vai se tornar entrada e saída.